Olá, galera, graça e paz. Meu nome é Alexandre Queiroz e hoje nós vamos estar analisando o livro aqui, Arminianismo Puro e Simples. Lembrando que não é um ataque ad hominem aí para o pastor Gemierson ou qualquer outro, né? Nós estamos simplesmente analisando a obra, né? Quando nós escrevemos uma literatura, alguma coisa, a gente está sujeitos a ser refutados, a ser analisada a nossa literatura. E nós vamos estar analisando aqui hoje este livro aqui, Arminianismo Puro e Simples. Lembrando que já tem 2 vídeos aí no canal, para que você que já iniciou a análise desse livro aqui. Se você dá uma olhada aí, procura esse vídeo aí também, que vai estar aí, tá? Para complementar a análise desse livro aqui. E eu quero já deixar um versículo aqui das Escrituras, que diz assim, lá em Romanos capítulo 8, versículo 33. É isso, é 11:33, desculpa aí, irmãos. 11:33. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, que seja para a glória de Deus, esse vídeo aqui, nós estamos gravando para a glória de Deus, para que nós possamos preservar a doutrina bíblica das Escrituras. E vamos lá vamos sem mais delongas, para a análise do livro aqui, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Nós vamos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Vamos lá. Ele começa aqui contando um contexto histórico da vida de Jaco Armínio. Aqui não tem muito aqui que a gente discorda em muitas coisas. Eu acho que não seria muito útil. Nós estamos falando dessa parte histórica, que acho que muita gente já conhece, a parte história, de remonstrância e tudo isso aí, a vida de Armínio, quem é arminiano, quem não é, já conhece também. Então, nós estaremos analisando hoje a parte teológica e a doutrina em si. Vamos para a espinha dorsal aí da doutrina aí, onde que ele começou a sistematizar aqui. E lá, vamos lá para a página 44. E eu quero falar sobre a tulipa, lá onde ele começa a sistematizar e falar de alguns pontos da tulipa. E ele começa falando de depravação total, ou seja, Armínio cria na depravação total. E como ele é um arminiano clássico, ele também crê na depravação total. E aí, até aí nós caminhamos junto aí na depravação total do homem. Ele crê na depravação, também crê, a tulipa também crê na depravação, o calvinismo crê, o monergismo crê, eu me considero um monergista, né? E nós cremos na depravação total do homem. O homem é totalmente depravado. E ele está de parabéns aqui. Ele começa bem aqui, já falando da depravação. Isso é muito bom, porque tem muitos arminianos aí contemporâneos, aí, acho que wesleyanos, que falam de livre-arbítrio, que o homem é livre. Gente, eu sei que é um tema muito difícil, muitas pessoas têm dificuldade. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, a analisar essa doutrina, eu era um arminiano, e aí eu tinha muita dificuldade de entender o que é isso, o que é a depravação. Depois comecei a analisar a escritura, comecei a fazer literatura, ler muitas literaturas, analisar exegeticamente, hermeneuticamente, as escrituras, as próprias escrituras, e você vai chegar na conclusão de que o homem é totalmente depravado, né? Romanos capítulo 1 até o capítulo 3, você vai lá em Efésios capítulo 2, você vai, todas as escrituras, o Paulo mostrando lá em Gênesis também, a Bíblia, ela vai mostrando, as escrituras vai mostrando que o homem é totalmente depravado. E que o homem não tem uma liberdade. O próprio Jesus falando da escravidão do homem do pecado, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o homem como escravo do pecado, ou seja, não tem a liberdade de ir até Deus. E é o que ele está falando aqui, o homem totalmente depravado não consegue ir até Deus. E ele está de parabéns, é isso mesmo, começa assim. Armínio cria nisso, tem muito arminiano aí que fala que é arminiano, mas não crê na total depravação do homem e diz que é arminiano. E ele começou, pelo menos, aí começou bem aqui, crendo na total depravação do homem. Esses arminianos contemporâneos aí, irmão, tá mais para uma heresia muito grande, falando de livre-arbítrio aí, é uma coisa ilusória. Sei que é difícil todo mundo falar para você não tem livre-arbítrio, você vai... Eu fiquei nervoso quando falava isso aí, viu? Mas enfim, vamos lá. Acho que aí não tem muito também que a gente discutir ou decorrer, né? Vamos lá. Agora ele fala de expiação para todos.
E a tulipa crê, os 5 pontos, a gente crê, na verdade, que a expiação é definida. Eu não gosto do termo limitado, mas a expiação é definida. Por que é definida? Nós vamos entender. A expiação é para todos. Num certo ponto, eu vou explicar que ele cita aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Então a expiação é para todos, irmão. É o mundo inteiro, entendeu? Essa é a explicação. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele abre um espaço, uma oportunidade para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo. Ele abre essa oportunidade, abre essa porta hipotética de salvação para o homem. Deus, de fato e de verdade, não salva o homem, mas é isso que as Escrituras diz, é isso que as Escrituras ensinam, que Deus abriu uma oportunidade, abriu uma porta, vem aqui, tem a oportunidade de você ser salvo. Não. É isso que a Escritura diz? Não. Num certo ponto, se Jesus morreu pelo mundo e expiou o pecado do mundo, então todo mundo está salvo, né? Então, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, então o mundo inteiro está salvo. E há pelo menos umas 10 formas de interpretar a palavra mundo aqui, que a gente vai levar longe nessa interpretação de mundo, né? Eu podia dizer que todo mundo vai assistir esse vídeo. O mundo inteiro vai assistir esse vídeo? Obviamente que não. Então, o que a Escritura diz? Lê lá João, capítulo 17, versículo 9. Não oro pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Pai me deu. Peraí, mas ele amou o mundo de tal maneira, mas ele não roga pelo mundo, mas por aqueles que o Pai me deu? Peraí. Veja o termo da igreja. Olhe para as Escrituras e veja que Deus está separando um povo para si. A história de Israel mostra que Deus separando um povo para ele, separando a igreja para ele. Entendeu? Então, as Escrituras demonstram isso, que Deus está realmente separando o povo. E a expiação, ela é para todos universal, vai nos levar a um universalismo, né? Se a gente levar ao pé da letra mesmo aí, né? Mas o que acontece? A expiação, ela tem poder para salvar todos. Isso nós não negamos. Eu não nego isso. A expiação tem poder para salvar todo o mundo. Ela tem poder. Se realmente Deus quiser, ele salva o mundo, porque Deus é onipotente. Não tem como negar isso. A expiação ela tem poder para salvar o mundo. Mas, na verdade, é hipotética essa ideia, né? De que Deus, isso é um universalismo. Mas, na verdade, as Escrituras, o que a gente eficazmente, Deus tem poder para salvar a expiação. Ela tem poder para salvar o mundo, mas não vai salvar o mundo, senão seria universalismo. Então, eficazmente, a expiação foi pelos eleitos. Deus pagou o preço pelos eleitos, por aqueles que queriam, por aqueles que Deus despertaria fé e trabalharia pelos seus eleitos, por aquele que verdadeiramente Deus salvou. Imagina, o cara vai para o inferno e está no inferno e ele falou para Deus, mas peraí, por que eu estou pagando meus pecados no inferno se Deus pagou ele pagou o preço? O que eu estou fazendo no inferno? Então, peraí, eficazmente ele morreu só pelos eleitos. Só para aqueles que ele despertou a fé e que ele sabia que ia ser salvo e que ele trabalhou, deu a perseverança, simplesmente isso. Vamos lá. E já dei uns textos para vocês. Daí de expiação definida. Eu não gosto, falei para vocês que eu não gosto do termo limitada. Mas peraí. Você já pensou na ideia? Agora eu vou fazer uma reflexão aqui. Se Deus, ele deseja salvar todos, ele amou o mundo e deseja salvar o mundo e quer salvar todos, por que ele dá a graça preveniente só para alguns? Peraí. Não seria um pouco contraditório essa ideia de Deus despertar só alguns aí dessa depravação total, se ele quer salvar todos, se ele morreu por todos, se a expiação foi por todos, assim, eficazmente? Peraí, então não coaduna essas ideias, elas não se batem, né? Você vai entrar em um conflito, na verdade, com essas ideias aí. Aí, vamos lá. Livres pela graça. Vamos lá, livres pela graça. Ou seja, alcançamos liberdade. A ideia de graça preveniente. Eu vou aqui ler para vocês acompanhar comigo rapidamente. Ele diz assim, Deus chama todos para servi-lo, para se arrepender, para participar das bênçãos da salvação. Deus chama todos. No entanto, estando o homem em total depravação, que nós cremos, jamais poderá por si só
corresponder afirmativamente ao chamado de Deus, sendo para isso necessária a atuação da graça, que trabalha na consciência humana para libertá-lo da influência do pecado. Duas coisas aqui, peraí. Primeiro, Deus não trabalha só na consciência do homem. Deus trabalha no homem, na regeneração do homem, despertando o homem em todas as, no coração, na mente, em tudo. Deus desperta o homem, tira ele dessa depravação. Não só na consciência, é uma coisa que eu gostaria de afirmar. Para libertar da influência do pecado. Outra palavra que foi mal utilizada, na minha opinião, aqui, influência. Deus nos libertou da influência do pecado. Nós temos tentações, nós somos tentados. Então, Deus nos libertou da influência do pecado. Deus nos libertou, segundo a Escritura, lá em Romanos 6,14, do poder do pecado. O pecado não tem mais poder, não tem domínio. Essa é a palavra sobre nós. Ou seja, ele vai nos influenciar ainda. Tiago diz lá, em Tiago 3,2, que aquele que não tropeça em alguma coisa é varão perfeito. Ou seja, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Entendeu? Então, isso demonstra... O que isso demonstra? Que Deus nos libertou do domínio do pecado, não da influência. Enquanto nós estivermos aqui, o pecado ainda vai nos influenciar, nós seremos tentados, nós vamos cair algumas coisas muitas vezes, porque a santificação é um processo, não é um ato como a justificação. Então, outra coisa aí que foi mal colocado, na minha opinião aqui, é uma crítica construtiva aí, atribuindo-lhe responsabilidade. Peraí. Desperta a consciência, livre da influência do pecado, e aí assim, despertei você, deu start, agora você conhece a verdade, agora você foi iluminado, e agora, para dar responsabilidade, ou seja, isso que ele colocou, atribuindo-lhe assim a responsabilidade. Ou seja, o homem é responsável pelo seu pecado. Ainda que não tenha essa tal graça preveniente, que eu não acredito, irmão. Vamos ser sinceros, a Bíblia não fala de nenhuma graça preveniente, né? Aí algumas pessoas falam assim, não, mas os calvinistas falam de graça preveniente, Agostinho falou de graça preveniente. Então, mas Agostinho falou que a graça preveniente, ela age sobre os eleitos, sobre aqueles eleitos de Deus, e não sobre todas as pessoas. Não estou agindo sobre todas as pessoas, como os arminianos dizem, né? Na verdade, ele só sobre algumas também, né? Porque Deus quer salvar todos, mas a graça preveniente só age sobre algumas pessoas. Então não exime a graça preveniente, não desperta a responsabilidade do homem. O homem é responsável pelos seus pecados, ainda que Deus não dê essa tal graça preveniente, porque senão seria injusto Deus enviar as pessoas para o inferno. Se ele não tivesse responsabilidade. O diabo influencia tudo, mas quem comete pecado é o ser humano. Vamos lá. E esse agir da graça deve ser compreendido como habilitação. A graça preveniente, Deus habilita o homem, dando-lhe a graça preveniente. Habilita o homem e ainda não como não ainda como regeneração. Algo que ocorrerá pós-conversão. Crer de modo implicará que essa mesma graça pode ser resistida pela consciência livre, de acordo com o artigo, acho que 6, se não me engano aqui, da remonstrância lá. Ou seja, Deus desperta você lá e você pode resistir a essa graça aí. Nós não cremos na graça também, que nós podemos resistir a essa graça. Ou seja, te mostrou fé, te mostrou o céu, te curou e você quer a doença de volta. Aí. Não existe, para nós não existe essa ideia aí ou seja, a graça era sempre livre, ela não pode estar ligada ao livre-arbítrio, ela não pode estar ligada a nenhuma condição humana. Deus, ele livremente, ele tem livre-arbítrio, ele nos concede graça, ele pela sua graça faz todas as coisas na vida do homem. Então, eu não concordo, irmão, com essa afirmação. Então, nós chegamos aqui, nós vimos expiação para todos, expiação definida, e livres pela graça. O que você acha aí? Você acha que o homem, ele... Olha o que ele fala aqui, presta atenção. Esse agir da graça deve ser compreendido como habilitação. Ou seja, a graça preveniente habilita o homem a crer em Deus ou não crer em Deus. Presta atenção. Duas coisas que eu vou colocar aqui. Ou seja, porque se Deus deseja salvar todos, por que não habilita todos? Ou seja, se Deus quer que todos dirijam aí, vamos fazer uma analogia aí, com um carro aí, o cara, porque se Deus quer que todos dirigem, por que não habilita toda a habilitação para todo mundo aí? Não tem como. Então Deus, essa graça preveniente não vem sobre todos, né? E essa graça preveniente não dá uma segurança de salvação, pois ela coloca nas mãos do homem
a sua própria salvação, enquanto as Escrituras não afirmam isso. Nós vamos ver isso mais para frente na perseverança dos santos. Amém? Que a graça e a paz aí do Senhor venha sobre todos aí, que vocês possam deixar seus comentários, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo aí, fale conosco, interaja com a gente aí, veja os vídeos que você quer fazer. Nós vamos ver mais para frente lá a eleição incondicional, a segurança em Cristo, e graça preveniente. Arminianismo não é pelagianismo. Arminianismo é pelagianismo? Também não cremos. Não é pelagianismo, é sempre pelagianismo. E nós vamos entender por quê e vamos analisar aí, tá bom? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.